Louvado seja Jesus, né? Mais um dia maravilhoso que Deus nos abençoou. Como Davi diz, né, no Salmo 118, regozijo e me alegro, né, por este dia. O dia que o Senhor Deus preparou, de Deus só vem boas dádivas, dom perfeito, né? Tudo que vem de Deus é bom, né? Jesus veio de Deus, né? Graças a Deus. Por isso que a Bíblia fala, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, praticando o bem, né? Porque coisas boas de Deus, né? Praticando o bem, libertando os cativos, os oprimidos, né? Curando, dando vista ao cego, veja, e ensinando o caminho da vida, né? Boas novas, o Evangelho. Graças a Deus por tudo. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Como é? Graças a Deus por tudo, né? Eu quero saudá-los com a paz, né? Desejar a todos vocês um final de noite maravilhoso e com certeza há de ser, né? Por que há de ser? Porque quem busca a Deus encontra a Deus, né? E Deus é tudo, né? É a razão da vida. Nele vivemos, existimos, nos movemos, né? Ele é que dirige a nossa vida, que dirige o nosso caminho, né? Deus é tudo, né? Então nós temos que ser agradecidos a Deus, né? Louvado seja Deus pelo privilégio da salvação, né? E não tem dúvida quanto a isso. Deus é maravilhoso, né? Graças a Deus, meu irmão. Fica firme com Deus, não abra a mão de Deus não por nada, sabe? Por nada. Continua firme e tudo Deus há de realizar na nossa vida, né? Tudo que nós precisamos é nos manter firme e as coisas, então, nós vamos ver elas se realizando, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sabe, saiu agora, hoje, né? Saiu um decreto e nós vamos poder fazer o culto no domingo, né? No domingo, mas nesse domingo já não dá mais tempo de avisar todo mundo, está avisando que está fechado e que nós vamos fazer o culto online, então nós vamos nos manter online, né? Como praticamente todas as igrejas, né, quadrangular vai se manter online esse final de semana, né? Mas na próxima semana nós vamos fazer o culto, né? Tanto na quarta-feira como também no domingo, né? Só que nós vamos ter que começar mais cedo, porque o culto tem que terminar 8 horas. Então, no domingo, não nesse, mas no domingo próximo, né? Veja, no primeiro domingo do mês, né? Nós vamos fazer a Santa Ceia também. Mas nós vamos começar o culto 6 horas da tarde, para poder terminar um pouquinho antes das 8 horas e encerrar tudo, né? Então, faça um esforço, 6 horas da tarde, todo mundo na igreja, né? Manda uma mensagem, a Sueli pode começar a postar, né? A Santa Ceia, no primeiro domingo de fevereiro, né? Que nós vamos fazer a ceia. Então, nós fazemos no primeiro domingo. Então, nós vamos confirmar isso aí. Então, no primeiro domingo, a ceia, e nós vamos estar lá também consagrando, né? Agora, nós iríamos consagrar nesse domingo o mês de maio, né? Então, seria o mês de junho. Aí você leva o mês de maio e leva o mês de junho, né? Para que a gente ali consagre a Deus e, consequentemente, então, todos nós possamos ser abençoados por Deus, né? Faz a sua cartinha muito bem feita, eu vou estar orando por você, o ano todo vou estar orando por você, para que tudo corra bem na tua vida, né? A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito com seus efeitos. E na quarta-feira também, né? Nós vamos nos posicionar, né? Preparar pessoas que possam estar lá e nós vamos começar o culto, né? Mas nós vamos ver lá se a gente começa o culto lá por umas 7 horas, né? Para que dê para as pessoas chegarem e a gente termina 8 horas, um pouquinho antes, 5 minutos antes, a gente termina. Então vai ser um culto não muito longo, né? Mas nós vamos estar lá, amém? Então na quarta-feira, não, né? Na próxima quarta-feira, né? Eu ia falar não nessa, essa aqui já foi, né? Mas na próxima quarta-feira, então, nós vamos fazer o culto. E o culto vai começar às 7 horas. Então, o Sueli pode postar isso aí. O culto vai começar às 7 horas, né? E vamos terminar o culto 7 para as 8, né? 7 horas. Então, ele começa
19 horas e vai terminar 19 horas e 55 minutos, né? Não pode passar. Nós não queremos nos comprometer com a fiscalização, né? Nós queremos escapar de tudo que possa criar animosidade, né? E depois no domingo nós vamos começar o culto mais cedo, 6 horas da tarde, né? Você se posiciona, mas pastor é difícil, porque, irmão, dá um jeito, não tem, né? Depois nos outros domingos, quem sabe volta à normalidade, a gente volta à normalidade outra vez, né? Mas temos que fazer um esforço, né, da nossa parte. Então vocês podem postar, avisar, né? Avisa os irmãos, manda mensagem, a Sueli coloca mensagem e Deus estará nos abençoando, né? E depois os demais dias nós vamos estar fazendo o nosso culto online como nós estamos fazendo hoje, né? Reunido aqui. E creio, Deus está nos abençoando e abençoando muito, abençoando e abençoando muito da maneira que nós estamos fazendo, com certeza. Vocês mais tarde vão dizer isso, né, que eu estou dizendo agora. Foi bom os cultos que nós participamos todo dia, né? Porque se não ficamos no culto, ouvindo essa palavra que nós trazemos à noite aqui, o que acontece? A pessoa vai pôr outras palavras na cabeça dela. E geralmente, muitas delas não vão colocar a palavra de Deus, né? E aí automaticamente vai ter problema, vai ter dificuldade. A Bíblia fala que aquele que semeia para o Espírito, ele colhe para o Espírito, né? E aquele que semeia para a carne, ele colhe para a carne. Nós estamos semeando para o Espírito, né? E o que nós queremos é a resposta de Deus, né? Porque Deus é o Deus que é Pai dos Espíritos, né? Então nós vamos estar ouvindo o nosso Pai. Amém? Graças a Deus por isso. Deus é bom. Olha lá, voltou uma fase só. Mas já vai voltar outra também, né? Deus é um Deus bom, né? Mas graças a Deus, está piscando tudo aqui. Louvado seja Deus, né? Tá até bonito aí, né? Você está vendo aí, eu acho que está vendo a coisa meio piscando aí. Agora já parou, está tudo certo, nós vamos continuar, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Graças a Deus por tudo, por mais essa noite, o Espírito Santo está conosco, né? Dirigindo tudo, e tudo é maravilhoso quando Deus está no controle, né? Eu gostaria de ler com vocês a palavra que está lá em Tessalonicense, lá no capítulo 2, né? 2 Tessalonicense, capítulo 2, né? O apóstolo Paulo dirigindo-se com a igreja, né? E falando com a igreja a respeito deles, que Paulo também queria que eles orassem para o apóstolo Paulo, né? Paulo estava lá, pregando lá na igreja, e depois pede a oração para aqueles irmãos. E isso é muito bonito. Então, lá no capítulo 3, nós vamos ler, versículo 1, 2, 3, né? Nós vamos ler os primeiros 5 versículos, né? Que fala a respeito de Paulo, né? Olha o que diz ali. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Olha o que ele fala, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiado em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo Jesus. Constância de Cristo Jesus, né? Mas veja, uma palavra muito linda, né, que nós poderíamos dividir esses versículos aí, centralizar num tema e então pregar horas, né? Horas sem parar, né? Mas veja Paulo é um homem de Deus, né? Brincadeira, né? Tem gente que coloca Paulo como um dos maioral, mas o mais pequeno é o mais grande no reino do céu, né? Mas veja, o apóstolo Paulo, ele estava pregando na igreja e ele deparou com alguns irmãos, e alguns irmãos que também eram pessoas de fé, né?
Então Paulo confiou naquelas pessoas e pediu oração para eles, né? Eles, uma equipe que estava junto com Paulo, viajando as suas viagens missionárias, dizendo, né, que ele encontrou com homens perversos, né, homens maus, né? E então Paulo começa a falar a respeito disso, né? Homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, Paulo fala. Mas veja, irmãos, homens perversos e homens maus, homens que na verdade não deram crédito à palavra de Deus, né? Homens que não deram crédito à palavra de Deus, judeus naquela época, né? Alguns judeus, gentios, né? Que Paulo em suas viagens missionárias, né? Em suas viagens encontrava, né? E tinha essa experiência desagradável com essas pessoas, né? Uma experiência desagradável. Então Paulo encontrava, onde ele ia, cada cidade que ele ia, ele encontrava com essas pessoas, que não dava crédito à palavra de Deus, né? Que por causa de não dar crédito, esses homens eram maus, se levantavam contra Paulo, se levantava contra aqueles que estavam junto com Paulo, tentando impedi-los, né? De continuar, né? De seguir o propósito de Deus em termos de salvação. Mas veja, uma experiência desagradável de Paulo, né? E ele fala isso para os irmãos, e depois ele pede a oração. Mas olha o que ele diz: então, a fé não é de todos, a fé não é de todos, né? Essa palavra é tão linda, é tão maravilhosa, né? Porque a fé é uma lei divina, né? É uma lei espiritual. A fé, meu irmão, eu acredito, né? Diante da salvação, porque nós somos salvos pela graça e por meio da fé, a fé, veja, irmão, ela é a joia preciosa da nossa vida. E aqui Paulo está dizendo, ela não é de todos, ela não é de todos. Então é um privilégio que aconteceu sobre nós, né? Da parte de Deus, que nós devemos estimar isso aí, né? Nós devemos alimentar isso na nossa vida, nós devemos colocar isso como uma prioridade, né? E manter a nossa fé viva, né? Lá no livro de Judas, né, fala no versículo 20 que nós devemos orar em espírito, né, para a edificação da nossa fé santíssima. Olha que coisa linda, edificação da nossa fé santíssima. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é lindo. Então, quando Paulo fala aqui a respeito da fé, ele pergunta, como se fosse uma pergunta, ele fala nos dias de hoje para nós: o que nós estamos fazendo pela nossa fé que recebemos da parte de Deus? Sabe, como estamos tratando isso na nossa vida? Como estamos fazendo com isso na nossa vida, né? Pois pela fé, todas as pessoas que chegaram a Jesus, né, encontraram dele um privilégio, encontraram dele maravilhas, encontraram pela fé, né, coisas tremendas e maravilhosas. Mas veja, tudo pela fé. É tão tremendo isso, é tão maravilhoso. Paulo, quando ele está dizendo isso, ele fala, né? A fé não é de todos. É pela fé que nós vamos encontrar com Jesus quando ele voltar, e pela fé que nós vamos para a vida eterna. Mas pela fé vivemos aqui na terra. Pela fé nós nos mantemos em saúde, pela fé nós nos mantemos libertos do mal, pela fé, somente pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Veja quanto Deus é maravilhoso, né? Então Paulo, ele chega a abordar esse assunto, e olha que Paulo continua dizendo: todavia o Senhor é fiel. Olha, todavia, em contraste a essas pessoas que não davam crédito para a palavra, pessoas perversas, pessoas más, né, que perseguiam Paulo, Paulo diz então, em contraste a essas pessoas, Deus é fiel. Deus é fiel, né? Se Ele é fiel, então nós podemos continuar o nosso caminho, na nossa também fidelidade a Deus, buscando a Deus por fé, né? E provaremos da fidelidade de Deus na nossa vida. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso. Veja, Ele confirmará, né? Olha lá o que ele fala depois: Ele vos confirmará e guardará do maligno, né? Veja, Deus estará confirmando tudo que a palavra dele diz respeito à nossa vida, né? Tudo. A Bíblia fala que ele nos escolheu, ele nos chamou, né, para um propósito.
Então, tudo que a palavra de Deus diz respeito à nossa vida, Deus estará realizando, Ele está confirmando, né? Ele estará fazendo na nossa vida, realizando na nossa vida. É tão lindo isso, né? E depois ele fala, olha, Ele te guardará do maligno, né? Do maligno. É tão interessante essa palavra, sabe? Lá no original, no grego, diz assim, pressionados, né, por tormentos pelos labores, né, labores do dia a dia, os aborrecimentos que acontecem, mas veja, Ele vos livrará disso, né, tempo cheio de perigo à infidelidade. Veja, irmãos, e a fé cristã, a infidelidade que hoje permeia em todos os meios, né, mas fala, Deus nos livrará disso, viu? Veja lá. E que também significa, né, maligno significa que causa dor, problema, né? Veja, num sentido físico, seja na área saúde, né, doença ou qualquer outra coisa que queira prejudicar a nossa vida, né, nos parar de atuar no caminho de Deus, de seguir as pegadas de Jesus, né? Tudo que diz respeito a isso. Aqui se refere a maligno, mas essa é a conotação. E ainda por final, num sentido final, né? Livrar-nos de todo o mal. Essa palavra maligno significa isso, livramento de todo mal, né? Não fala maligno se referindo ao diabo, mas fala das livrações de Deus, as manifestações de Deus, de todo o mal. Ele aponta para o mal, mas o que ele quer dizer é isso, a garantia da fidelidade de Deus que nos acompanha passo a passo e em tudo está nos livrando do mal. Veja, irmãos, Paulo, ele confiou na igreja. Por que ele confiou na igreja? Porque ele viu fé nas pessoas, né? Porque ele viu fé que as pessoas vinham já praticando, exercendo, né? E que continuaria praticando e continuaria exercendo. Uma fé legítima, verdadeira, né? Alguém que soube e estava sabendo que a fé é um privilégio, né? É algo que Deus nos deu, né? E que não será a todas as pessoas, não será. Por causa do quê? Por causa do coração de cada pessoa, né? Existe coração que eles não vão crer, não aceitam, né? Essas coisas espirituais é loucura, esse negócio de seguir a palavra de Deus é besteira, né? O mundo é aqui, é agora, temos que viver, temos que trabalhar, temos que procurar conseguir aquilo que nós precisamos para a nossa vida e o resto é resto, né? Mas veja, não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que a fé, né, ela nos aproxima de Deus. Pela fé, a Bíblia fala que pela fé nós fazemos com que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Então Paulo fala a respeito disso, para que nós possamos continuar, né? Firme, sempre buscando, perseverando, fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? E Deus então estará fazendo tudo que diz respeito à sua palavra na nossa vida. Deus é maravilhoso, né? Veja, irmãos, essa pandemia, o coronavírus, né? Deus nos livra de todo o mal. Nós temos que nos preocupar com isso? Não, nós temos que nos preocupar em alimentar nossa fé, manter nossa fé firme, né? Então, tudo que Deus diz que traz benefício para a nossa fé, nós devemos fazer. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, o que nós devemos de fazer? Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e então a nossa fé é aumentada dia após dia, né? Veja, é isso que nós temos que fazer. Ir de encontro, né, naquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus mostrou para nós, que alimenta-nos, que faz com que nós ficamos de fé. É tão lindo, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Se nós lermos, por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, olha o que fala em Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, lá no capítulo 11, lá no versículo de número 2, olha o que fala a palavra de Deus. É tão linda. Veja, pois pela fé os antigos, né, obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas, olha lá, das coisas que não aparecem.
Veja, irmãos, a fé faz isso. A fé traz à existência aquilo que não existe. Você está entendendo? Se nós confiamos em Deus e nós queremos que Deus opere na nossa vida, vamos lá, a segurança, a proteção, o livramento, como Ele próprio diz aqui, que Ele nos livra de todo o mal. Então, automaticamente, isso é tudo pela fé. Isso é pela fé. Então, nós temos que nos alimentar a isso, sabe? Para que então tudo isso aconteça na nossa vida. Com a fé, meu irmão, pessoas andou por sobre a água, pela fé, o mar se abriu, pela fé, o Jordão se abriu, pela fé, pessoas receberam milagres, cura, tudo pela fé. Veja, o mundo, os universos foram criados através da fé, da palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer é ficar firme nisso, né? E o que vai acontecer na nossa vida? Deus estará operando segundo a nossa fé, o milagre que Ele prometeu, né? O Deus de segurança, o Deus de maravilha. Eu gosto daquela passagem, né? Quando os dois cegos começam a perseguir Jesus, né? Em busca de milagre. Eles precisavam e eles queriam enxergar, né? E ouviam testemunhos e mais testemunhos. E eles seguiam buscando Jesus. Chegava numa casa, aquele barulhão, pessoas que receberam milagre, todo mundo contente, todo mundo dava glória, e eles perguntavam, onde está Jesus, né? E Jesus já saiu, já foi embora, caminho a outra cidade, e eles saíam e iam de atrás, na sua dificuldade, né? Eles iam com talvez uma varinha, sei lá, uma bengala, eles iam tocando e se contatando no chão e seguiam Jesus. Um dia, né? Depois de tempo seguindo Jesus, um dia, eles então encontraram Jesus. E aí Jesus pergunta o que eles queriam. E eles disseram, nós queremos enxergar. E Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu possa fazer isso, né? Veja, irmãos, vocês creem que eu possa fazer isso? É a fé que leva a essa atitude, né? A atitude do crer, de permanecer, de saber que o próprio Jesus, né, pode todas as coisas. E aqueles dois cegos andaram o tempo, mas andaram procurando Jesus, por onde Jesus passava. E por onde Jesus passava, ele deixava ensinamento e deixava testemunho, né? E esses homens foram pegando esses ensinamentos, pegando os testemunhos. E o final de tudo foi a alegria, porque quando eles disseram, nós cremos, Senhor, Jesus disse, olha, seja feito segundo a vossa fé. E os olhos daquelas pessoas se abriram, né? Veja, eles creram, a fé levou eles a receber esse grande milagre na vida, mas o que eles tiveram que fazer? Perseguir Jesus, né? Estar com Jesus. Já ouviu aquele ditado que diz, né? Vocês não me estão vendo eu, né? Apagou a luz aqui, eu não sei aí na casa de vocês se apagou também ou não apagou, mas nós vamos orar agora, meu irmão. Fica com essa palavra no seu coração, sabe? A fé não é de muitas pessoas, não. Eu acredito que vocês estão me ouvindo, você pode até postar aí, né? Se você está me ouvindo, né? Para que eu saiba que você está ouvindo, né? Mas, olha, vamos fazer uma oração então, vamos falar com Deus. Leva seu pensamento a Deus, vamos falar com Deus, Ele está aqui, a luz apagou, mas você está ouvindo, isso é bom, não tem problema, né? Vamos orar, vamos falar com Deus, né? Vamos agradecer a Deus, porque a fé não é de muitos, mas a fé chegou a nós, né? Esse privilégio da parte de Deus, e a Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Voltou a força de novo, né? Deus é maravilhoso, irmão, Deus é bom, sabe? Glória a Deus por tudo, né? Eu fico maravilhado porque houve tempo, né, que eu saí pregar, e pregar em sítio, pregar em hospitais, pregar na praça, né, na praça, fiquei mais de 2 anos pregando na praça, aí na Praça José Bonifácio, quando tinha aquela concha acústica, né? Então lá eu fiquei pregando a palavra de Deus 2 anos, saía daqui de Artemis e ia lá pregar a palavra de Deus, e lá muitas vezes não tinha força, outras vezes tinha força, de repente não tinha luz, mas o importante é que milagres e mais milagres aconteceram lá. Certa ocasião, para mim dizer para você, certa ocasião, uma mulher ficou esperando lá terminar o culto, e quando terminou o culto, ela veio conversar comigo, e ela disse, olha pastor,
a minha patroa com a irmã dela está lá no apartamento, lá na casa dela, e ela gostaria que o senhor fosse lá, pois todas as noites que o senhor vem pregar aqui, elas sentam na cama e com a Bíblia ficam ouvindo a tua mensagem. E assim elas receberam Jesus no coração. E o senhor, toda segunda-feira que o senhor vem aí, elas ficam ouvindo. Ela gostaria que o senhor fosse lá para poder fazer uma oração para ela. Dá para o senhor ir? Eu fui. Aquele prédio bonito que tem, né? Cheio de vidro ali na praça. E eu fui lá. Aí subi com a empregada lá no apartamento, orei pelas mulheres, né? Foi muito bom, foi muito bonito. Imaginava eu que ela estava ouvindo? Não. Imaginava eu que ela tinha recebido Jesus no coração? Também não. Mas é o milagre de Deus, meu irmão. É o milagre de Deus. Então, em todo tempo, né? Em todo tempo, em todo lugar, a palavra de Deus deve ser pregada, né? Foi um tempo maravilhoso na minha vida ali, né? E graças a Deus por isso. Vamos orar, vamos falar com Deus, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Leve seu pensamento ao Pai, no nome de Jesus nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, na beleza da tua santidade. Te damos louvor, te damos honra, te damos glória e te agradecemos, Pai, pela salvação, Pai. Te agradecemos, Deus, pela fé que recebemos, Pai, e pela tua palavra, Pai, que é o alimento da nossa fé, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado por nós, Pai, esse momento que nós temos nos reunidos, Pai, para falar da Tua palavra, para que o Espírito Santo possa, Deus, edificar em nós, Pai, através da Tua palavra, vivificando-nos através da Tua palavra, Pai. Isso é muito bom e maravilhoso, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, Pai. Nós cremos, Pai, que essa situação que está passando no mundo, Pai, onde muitas pessoas estão perecendo, Pai, mas os homens e mulheres da fé, Pai, eles vão passar, Pai, e o Senhor estará livrando eles de todo o mal, conforme nós lemos na Tua palavra, Pai. O Senhor Deus nos liberta, livra de todo o mal, Pai. Tudo que diz respeito à nossa vida, Pai. Tudo que diz respeito à nossa casa, tudo que diz respeito, Pai, à nossa fé. Tu, Deus, manifesta o teu poder, Pai, e nos concede a vitória. Pois está escrito, Pai, tu, Deus, é Deus que vela para que a tua palavra se cumpra. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu me uno com este povo, ó Pai, que tem perseverado toda a noite, Pai, porque Deus tem demonstrado que te ama, que ama a tua palavra, Pai, e que a fé, Pai, é uma joia preciosa na vida de cada um. Então, que esta noite, Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, segundo a fé de cada um, o milagre aconteça nesta casa, nessa família, Pai. Portas sejam abertas, Pai. Ó Deus, curas aconteça, Pai. E, ó Deus, o melhor da vida estejam provando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e abençoo a cada um, Pai. Eu repreendo todo o mal, os dardos inflamados do maligno, Pai. Eu detenho o maligno, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E declaro apagado todos os dardos inflamados do maligno. E declaro de frustrar os teus planos. Assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por esse mundo, ó Pai. Oramos, Deus, por suas autoridades, oramos por toda a humanidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos pelo fim desse coronavírus, Pai. E, ó, em nome de Jesus, Pai, as pessoas que estão contaminadas, Pai, algumas internadas, outras em quarentena, mas Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós rompemos todo o poder desse vírus no corpo dessa pessoa, Pai. Nós declaramos a destruição desse vírus, Pai, e declaramos essas pessoas, Pai, livres de todo o mal, livres de sequela, com vida, Pai. Assim nós abençoamos essas pessoas, Pai. Aquelas que têm nos pedido oração, Pai, nós declaramos essas pessoas curadas e livres desse mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós oramos, Pai, abençoamos, Pai, as famílias enlutadas, Pai, que ali esteja a tua compaixão, tua misericórdia, Pai. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos o fim desse mal, e tudo, Deus, para o teu louvor e tua glória, Pai. Abençoamos, desejamos a paz de Jerusalém, ó Pai, e também abençoamos o teu povo Israel, Pai.
Pois em nome de Jesus Cristo assim oramos e abençoamos, Pai, para o teu louvor e tua glória, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, para que todo mal venha cessar, Pai, para que, Deus, as infidelidades, Pai, se transformem em fidelidade, Pai, a imoralidade em moralidade, Pai, ó Deus, o pecado, Deus, em salvação, Pai, em pessoas consagradas a Ti, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai, porque odiamos o mal, Pai, nós detestamos, Pai, o pecado. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. A injustiça, Pai, que permeia em todos os cantos da terra, Pai, ela se transforme em justiça, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Pai, e no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Mas vamos ficar firmes, meu irmão. Leia depois o capítulo 3 na tua casa, dá uma paradinha olhando os versículos, né? E você vai ver que a fé, meu irmão, é algo tão precioso, onde muitas pessoas estão fazendo pouco caso dela. Tem muitos crentes fazendo muito pouco caso dela, sabe? Pensando em Deus por outras coisas, sabe? Por outras coisas. E esquecendo da verdadeira fé. A verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, meu irmão, ela move a mão de Deus em favor da pessoa. Fé é vida, fé é uma lei. E o justo juiz, Deus, ele é cumpridor da justiça. Ele é cumpridor da justiça. Então é impossível uma pessoa de fé não vencer, não triunfar. É impossível. Por isso que nós estamos orando, por isso que nós estamos dizendo, olha, esse tempo que nós estamos tendo é um privilégio, sabe? Ouvir a palavra de Deus, poder confirmar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa busca, no dia a dia, na nossa perseverança. Isso é maravilhoso, meu irmão. Olha, a Bíblia fala que aqueles que creem, eles verão a glória de Deus. E quem são esses que creem? São aqueles que praticam a palavra de Deus. Foi assim que Jesus disse a Maria e Marta, tira a pedra, impossível. Mas eu já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Aí elas foram, tiraram, cumprindo a palavra de Jesus e viram o milagre. Jesus ressuscitou Lázaro, né? Veja que milagre tremendo. O que você precisa é tão somente isso, meu. Alimentar a tua fé, e aí você andará na palavra de Deus. Por impossível que seja, você vai andar na palavra de Deus, porque você está alimentando a sua fé e você verá a glória de Deus na tua vida. Deus é um Deus maravilhoso. Graças a Deus por isso. Amanhã a Fernanda está contatando com as pessoas, né? Que aos sábados tem ido na igreja, então está contatando e vai ser maravilhoso também. Nós não vamos perder tempos. Nós vamos adorar a Deus sim, vamos adorar a Deus sim, amém? Então amanhã, sábado, jovens vai estar reunidos, né? E no domingo agora, também vai ser um culto online, né? Então 7h30 da noite, né? 7h30, no horário do culto, nós vamos começar, né? E nós não vamos acabar 9 horas não, um pouquinho antes a gente acaba. Mas nós estaremos aqui pregando a palavra de Deus como se estivéssemos lá, porque nós somos pessoas de fé, né? Por pessoas de fé, amém? E você participa na tua casa, você aí na tua casa, você vai conectar e vai também participar, amém? E nós vamos vencendo no nome de Jesus. E então na próxima quarta-feira, né? Nós vamos estar na igreja. Vamos começar o culto 7 horas da noite e um pouquinho antes das 8 horas a gente termina. Então faça um esforço, né? Mande uma mensagem para que todo mundo vá, né? Participe e nós estaremos lá cultuando e adorando a Deus. E depois no domingo nós vamos começar o culto 6 horas da tarde, Santa Ceia, né? Santa Ceia, primeiro domingo do mês. E traga a cartinha referente ao mês de maio e referente ao mês de junho, que representa o primeiro domingo do mês, né? Então traga a cartinha para que eu possa trazer para minha casa e estar orando por você. Amém? Deus ama você, fica com Jesus. Teve aqueles probleminha aqui, mas nada nos impediu, né? Deus é Deus maravilhoso. Fica com Deus, eu amo vocês. Eu e minha casa servimos ao Senhor, e porque servimos ao Senhor, servimos a vocês também, amém? E servimos com amor.
Nós amamos vocês. Um abraço da Fernanda, um abraço da Rosalie, um abraço do Danilo, um abraço do Isaac, né? E um abraço meu. Durmam em paz, fica com Deus, edifique a sua fé, né? Você que é batizado no Espírito Santo, leia lá, Judas, é um só capítulo. Então no versículo 20, orando, né? Tornando a sua fé forte, né? De que maneira? Orando em línguas, orando em espírito, né? Fé santíssima. Leia lá, versículo 20 do livro de Judas. Fica com Deus, meu irmão. Deus ama você, nós amamos você e olha, vamos seguir. Amém? Com Deus, em paz, todos venceremos. No nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Um abraço.